Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou falar de por que eu acabei escolhendo o mercado de luxo para atuar, né? Fazendo peças de alto valor. Bom, eu vou contar a história para vocês de como eu cheguei nessa concepção. Quando eu comprei a minha CNC Halter, né? Na época eu já tinha até o conhecimento do trabalho com a resina. E, bom, eu vejo que muito de nós, artesão, acabamos seguindo um caminho do que é o seguinte. Pelo menos é a minha impressão. Vocês me dirão aí no comentário se acontece com vocês também. Uma coisa que aconteceu comigo muitas vezes foi o seguinte. Eu comprava mais e mais ferramentas, estudava mais e mais sobre o trabalho. E vamos falar friamente sobre o que acontecia. Eu acreditava que se eu tivesse aquela ferramenta, aquela capacidade de produzir, aquelas coisas que aquilo me permitia, lá no fundo eu pensava que por eu ser capaz de fazer aquilo, eu ia conseguir ganhar mais dinheiro por poder fazer um monte de coisas, né? E pouco a pouco eu fui acabando vendo que para a minha estrutura e como eu trabalho só eu e a minha esposa, né, na produção em si, né, por a gente ser muito detalhista, fazia mais sentido fazer peças pequenas, né? E lá no começo, quando eu comprei a minha CNC, voltando agora para a história da CNC, eu estava maravilhado com todas as possibilidades do que eu poderia fazer com ela, né? Então, como a CNC fica até difícil, porque são tantas infinitas possibilidades que você tem de produção, você fica até meio perdido. Mas uma das coisas que a gente começou a produzir na época, como eu disse, peças pequenas, foram os trabalhos, muitos de, vamos dizer assim, utensílios para cozinhas. Tábua de corte, abridor de garrafa, petisqueiras, essas coisas que a gente produz até hoje. E uma coisa engraçada que acabou acontecendo que estralou uma coisa na minha mente que depois dali foi uma mudança de paradigma, foi o seguinte. Eu fazia as minhas petisqueiras, que se vocês olharem lá no meu Instagram, é uma das primeiras fotos, acho que é a terceira ou quarta foto. Na época foi a nossa foto com mais visualizações, né? Lá no começo era comparado a alguns posts que nós temos hoje, é muito pouco, mas na época era muitas visualizações naquele post específico. E, bom, a questão era que eu vendia a minha petisqueira por R$ 150. Esse era o valor que eu queria vender. E em 3, 4 meses eu não vendi nenhuma petisqueira. E chegou um aniversário de um amigo e cliente, ele me pediu para fazer, a esposa dele me pediu para fazer uma tábua com a logomarca de um time de futebol, que era o time que o marido dela gostava, né? E eu fiz, entreguei e outros amigos foram até a casa dele, se eu não me engano, nesse aniversário e viram aquele trabalho. Pegaram meu contato e vieram conversar comigo. Esse pessoal, eles queriam abrir um site online para vender utensílios para churrasco e vender no método dropship, que é quando você não tem o estoque, ou seja, ele não comprava os meus produtos para depois vender. Ele vendia, me informava que fez a venda, eu despachava o produto para o cliente dele e ele me pagava. Então, era assim que funcionava o nosso acordo. Mas tá, o que isso tem a ver com a petisqueira? Bom, a minha petisqueira, eu já vendi ela no osso por R$ 150, né? Era o mínimo que eu conseguia vender ela, porque é uma peça que demora a se fazer, eu fazia com uma peça maciça, né? E fazia toda a usinagem, todo o trabalho de lixar, acabamento. Como eu disse, a gente teve sempre a mania de ser muito detalhista. Então, quando ele me propôs esse negócio, eu falei, cara, o melhor que eu consigo fazer para você é R$ 150, já é o preço que eu estou vendendo. E ele, tudo bem então. Ele simplesmente colocou a minha petisqueira lá por 120% mais cara que isso. Então, ele vendia a minha petisqueira por 300 e acho que R$ 360, um pouco, não sei se dá 120%, mas mais ou menos isso. Mas ele vendia por mais que o dobro, para resumir a história. E ele conseguia me passar 2 ou 3 pedidos da minha petisqueira, que eu não vendia por R$ 150, vendendo por mais que o dobro toda semana. E eu fui fazendo os trabalhos e prestando atenção, cara, o erro não está na minha capacidade de produzir, o erro não está no meu produto,
O erro está em como eu estou vendendo e para quem eu estou querendo vender. Então, o que eu observei? Conforme eu fui estudando mais, e já tinha coisas que eu até já tinha estudado, mas é algo que eu sabia, mas estava ignorando, né? Eu observei que, às vezes, a gente como artesão se dedica muito ao trabalho da fabricação e a gente esquece do comércio. E quando a gente esquece do comércio, às vezes a gente se ilude de ir remando num rumo que no final não vai fazer muito sentido. Porque, por exemplo, vamos lá, se eu vendesse 10 petisqueiras para 10 pessoas diferentes, eu ia ganhar R$ 1.500 no mês. Cara, R$ 1.500 no mês, quando eu tirasse todos os meus custos, não ia dar um salário mínimo. Então, não faz sentido para quem quer ser um autônomo e vai ter todos os custos de produção, de se ter a sua empresa, né? De ter o seu próprio negócio, trabalhar para ganhar um salário mínimo ou menos que isso. Então, se for assim, é melhor você trabalhar para alguém que vai ter todo o desencargo de ter a sua própria empresa e ganha um salário mínimo ou mais. Dessa forma, galera, eu fui fazendo uma conta rápida que, primeiro, eu estava vendendo meu produto por um preço muito baixo. E segundo, outra coisa que pouco a pouco eu fui entendendo. Quando a gente tenta atuar numa área de grande produção para trabalhar em quantidade, primeiro que você vai ter que abrir a mão da qualidade, coisa que eu nunca abri a mão da qualidade. Por mais que eu vendesse meu produto barato, vamos dizer assim, eu sempre tentei fazer o melhor que o meu conhecimento era capaz de fazer na época. Se você vai trabalhar na grande quantidade, você vai demandar de ter muito maquinário e muito funcionário. E o passo entre você começar a sua marcenaria e trabalhar com algo desse tipo e partir para muitos funcionários e muito maquinário é um salto meio grande de um para outro. Porque só não basta você ter muito funcionário e muito maquinário, você também tem que ter muito fluxo de venda ao mesmo tempo, para na quantidade valer a pena tudo aquilo. Então, eu acabei pouco a pouco entendendo que, primeiro, eu tinha que mudar o público-alvo que eu queria vender meus produtos, então eu tinha que encontrar pessoas que conseguissem pagar mais pelo meu trabalho e eu deveria aumentar a minha margem de lucro sobre os meus produtos e também vender produtos de maior valor. Ou seja, não simplesmente cobrar caro por cobrar caro, mas que eu tinha que trazer o que tivesse melhor de tecnologia, acabamento e qualidade para o meu produto para justificar e fazer sentido todo o valor que eu estava buscando em cada produto. E assim também eu me sentia muito mais feliz, porque como eu sempre fui muito detalhista com o meu trabalho, eu poderia ficar mais confortável em me dedicar mais a uma peça só, porque ela tem um alto valor. Então, ao invés de eu produzir 10 petisqueiras para ganhar R$ 1.500, eu poderia produzir uma petisqueira, como eu faço hoje, para ganhar os mesmos R$ 1.500. Só que, claro, que tem muita diferença ainda assim entre a minha petisqueira de 150 para a de 1.500. E como eu disse, não é o simples ato de, eu vou esfolar o cliente e cobrar caro pra caramba. Não. Eu estudei qual é o melhor acabamento, qual é o melhor produto, qual é a peça que vai funcionar melhor para o meu cliente, quando ele for manusear, como é que vai ser, eu vou adicionar esse entalhe, esse outro detalhe, vou tocar aqui, não, mas o cliente vai fazer assim, quando ele lavar, o que vai acontecer? Então, quando a gente consegue, às vezes, ter esse estudo de maior valor pelo produto e fazer com mais paciência, porque você está menos preocupado naquela de eu tenho que terminar porque eu já tenho que entregar esse e pegar outro para fazer, porque tem conta para pagar e tal. Quando você tem mais um pouco essa paz de poder se dedicar mais ao produto, né, você vai conseguindo estudar isso com mais calma e se dedicar mais a entender o que é necessário, entregar o melhor possível para o seu cliente e encontrar pessoas que podem, né, te remunerar por toda essa dedicação. Então, pouco a pouco eu fui entendendo que esse era um caminho que fazia muito mais sentido para a minha estrutura que era pequena. Eu, graças a Deus, como meu pai sempre teve uma marcenaria, eu meio que já herdei um barracão. Apesar de quando meu pai faleceu, para quem já viu a nossa história, né? Meu pai faleceu em 2016
E antes um pouquinho dele vir a ficar doente e falecer, a gente já tinha conversado que a gente ia reabrir a marcenaria, porque apesar de nós termos o barracão, todas as máquinas de marcenaria tinham sido vendidas. Então, depois que meu pai faleceu, a minha mãe me ajudou, eu comprei as 2 primeiras máquinas, junto com a minha esposa, a gente foi criando a nossa marcenaria novamente. Então, espaço até que a gente sempre teve bastante. Mas vamos falar uma estrutura de grande produção? Não, não é uma estrutura de grande produção, entendeu? E muitos funcionários também é uma coisa difícil para quem é muito detalhista. Você confiar que a pessoa está vendo o mesmo detalhe que você está vendo é difícil. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar. Mas, então, a gente até poderia ter uma alta produção aqui pela estrutura que a gente tem, que é razoavelmente grande para a maioria. Mas não era o meu estilo, não é o que eu gosto, entendeu? Eu prefiro, como eu já citei várias vezes agora mesmo, me dedicar muito mais a uma peça do que fabricar 10 peças iguais àquela. Para mim tem muito mais valor e eu me sinto melhor assim. Nada contra com quem gosta de alta produção. Eu já várias vezes peguei demandas de alta produção, de fazer várias peças iguais. Nada contra, tudo bem. Sendo bem negociado, ok. Mas não é bem o meu estilo. Não é o que eu me sentia feliz em fazer. E recentemente eu tive vendo um vídeo lá do canal do Adilson Pinheiro, né, que é um cara que eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo no YouTube. Eu creio que vocês que estão vendo os nossos vídeos já devem conhecer o trabalho dele, que é muito mais tempo que ele já está na área aqui no YouTube falando sobre marcenaria, né? E ele estava conversando sobre uma live que ele fez com o Christian da Marder Art, que a gente também... O Christian a gente conhece, o Adilson a gente ainda não conhece pessoalmente, né? E o Christian, ele foi numa live com o Adilson, né, e comentou sobre uma tábua de corte que ele fez que vendeu por R$12.000. E a gente conhece o trabalho do Christian, é realmente incrível, o padrão de madeira que ele trabalha, né, e tudo. E algumas pessoas falaram que isso era exagero, que era mentira, que isso não existe, que poderia ser até uma exploração do cliente. E galera, o que eu quero dizer para vocês é que existe esse mercado, ele está lá, mas são pessoas diferentes, são um público totalmente diferente, que pensa diferente, que quer valorizar aquela arte. Que não é só por ele não saber fazer o que você faz, apesar de que, às vezes, o trabalho que a gente fala, o que é isso aqui? É uma tábua de corte, parece ser algo muito simples. Mas para ela chegar no padrão que a gente entrega, tem muito trabalho, tem muito estudo, muito faz e desfaz, não ficou bom, faz de novo. Então tudo isso custa, tudo isso tem valor. E existem pessoas que podem valorizar esse trabalho. É igual aquilo que até o Flávio Augusto fala, né? Tem o relógio Rolex que custa bilhões de dólares e tem o relógio que você compra no camelô que vai custar R$50, R$40, R$20. Os dois servem para ver horas, mas quem compra um e quem compra o outro é totalmente diferente. Então, galera, a gente como artesão temos que cuidar dessa linha tênue que às vezes a gente se dedica demais à arte da fabricação, mas esquece a arte do comércio. E as duas têm que andar em paralelo. Se o nosso comércio não der certo, provavelmente o nosso tempo como artesão também não vai ser muito grande, vamos dizer assim. Então, quando eu vi esse conteúdo lá, me instalou de eu contar essa história de o que me levou a hoje fabricar peças com maior valor e optar menos pela alta produção e mais pela produtos com maior valor agregado, que vamos dizer assim, são peças de luxo. De se dedicar mais à arte e menos a, vamos dizer, marcenaria de alta produção. Então, foi meio que esse o meu caminho até chegar aqui. Então, pensei sobre todas essas ideias e quis trocar essa ideia com vocês. Espero que de alguma maneira isso agregue para a carreira de vocês e pode ser que faça sentido, que vocês se identifiquem com algo disso que eu falei aqui. Então, agradeço a atenção, deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.